era para ter começado a ser povoado ali, por conta de ser uma área muito baixa, alagadiça. O proprietário das terras conseguiu fazer uma troca, conseguiu transferir o local de povoamento do antigo Belém Velho para cá, para essa área onde é Belém Novo hoje, que é uma área mais alta, porque a Fazenda do Arado não tinha condição de se construir lá e viver lá, por conta de ser um lugar muito baixo. Ali era um lugar que mantinha essa identidade da região, a questão de produção de alimentos, que tinha uma parte que era plantado arroz, quanto a questão dos cavalos e do gado. A gente se encontrava na Ponta do Arado, era um acampamento de uma família aqui e outro acampamento ali. Tanto tu estava lá na Ponta do Arado acampando, como tu já atravessava, tu já ia lá nos butiazeiros dentro da fazenda pegar butiá, pegar fruta. Desde sítio arqueológico até toda a natureza que nasce, toda a vida que nasce a cada dia. Hoje é muito bom respirar esse ar, a gente já sente a diferença lá do centro, daí a gente chega em Belém e respira, já é diferente. Sempre teve um boato de que aquela área ia ser vendida. Por setembro de 2015, de uma forma até não foi muito divulgada, eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião sobre o empreendimento que ia sair na Fazenda do Arado. Eu que moro aqui, não que eu seja uma pessoa importante, mas eu não fui comunicado. Não houve divulgação. Eles disseram, mas houve, mas aonde? Na época que isso aconteceu, pessoas vieram me contar que foi um dia horrível, que teve greve de ônibus, que deu um temporalzão aqui, que o céu desabou. E ao mesmo tempo que não houve divulgação, nós fomos falando para pessoas que moravam aqui, né, que tinham interesse, e nós conseguimos falar. Chegando lá, tinha um engenheiro, apresentou uns slides com um projeto simplificado assim, do que seria o empreendimento, mas trouxe algo pronto. E o que eu vi nessa reunião, assim, principalmente, foi uma venda de imóvel. A minha principal preocupação, né, eram os impactos. Para mim não teve nenhuma resposta. O que eu acho engraçado é o seguinte, virou zona rural um mês antes do projeto vir à tona. Que a prefeitura deu como zona rural, não sei quem foi que deu que era zona rural. Aí de repente não era mais zona rural. E justamente o contrário, a primeira Câmara aprovou, depois desaprovou, que ela mesma aprovou. A prefeitura não se manifesta, o prefeito não se manifesta. Foi aprovada a volta da zona rural em Porto Alegre, né, para poder beneficiar os produtores e poder ter essa condição de produzir alimento dentro da cidade. E em 2 semanas foi feita uma lei complementar que alterou novamente o plano diretor, apenas para retirar da Fazenda do Arado a parte de zona rural que tinha dentro dessa propriedade. Só ficamos sabendo por notícias que já estava tudo acertado, tudo votado e aprovado. Esses empreendedores, né, eles adquiriram uma força muito grande. A prova disso é as contrapropostas que a prefeitura fez, né? Pavimentação de ruas, que são coisas básicas, que um exemplo muito perto disso que foi o Terraville, que não foram feitos. Eles asfaltaram algumas ruas, que depois de 5 anos foram abandonadas. Uma ação de momento. Cara, o Terraville até hoje não trouxe benefício nenhum para nós, velho. O pessoal do Terraville não compra aqui, claro, compra fora daqui. Na parte política, acertada para que esse empreendimento saísse como eles queriam, né? O plano diretor diz que é tanto, eles espremeram a área de preservação para bem menos. E a área que era rural, que era para ser plantada, eles vão aterrar e vão construir. Não pagaram o preço dessa área de acordo com esse plano. Pagaram por uma área que é rural e que é de preservação. E estão usando essa imagem do verde, da zona sul, da natureza, para vender, sendo que eles estão destruindo esse verde. Né? Eles estão fazendo totalmente o contrário do que eles vendem para as pessoas. Né? A coisa está ao contrário, eles
os caras fizeram justamente o contrário. Vai abrir portas para eles fazerem isso em vários outros lugares. Uma vez que eles destruírem uma parte, isso vai possibilitar que destruam todo o resto. Aí os moradores se juntaram, começaram a dar uma olhada naquela documentação e identificaram muitos pontos que não apresentavam resposta ali. Muito superficial, sem colocar os impactos que nós conseguimos enxergar. Alguns 1000 banheiros dando descarga aqui, no lugar onde uma capivara passeia hoje. Os documentos deles têm que aquela é uma área muito baixa e que necessita de muito aterro. Está lá nos documentos deles. Mas não fala absolutamente nada sobre os impactos disso. Mais de 800 caminhões aterrando ali, velho. Aquela área é para absorver a água. Se ela não absorver, vai para onde essa água, né? Provavelmente vai vir para o restante do bairro. Onde tu aterrar, a água vai ter que desbocar em algum lugar. Aonde vai vir? Vai vir para cá. Vamos gastar quanto nesse aterro? Diversos animais que tem ali, plantas, tudo tratado de uma forma muito simplificada. Capivara, ratão do banhado tem ali, ouriço, gambá, esse pássaro, tu vê assim naquela figueira, coisa mais linda. E lá nessa parte do arado, ali na beirada do arado, no meio daquele junco, jacaré. E se tu pegar qualquer morador aqui que se interesse um pouquinho por algumas árvores nativas, te dá o nome de várias espécies, lá no relatório deles tem menos. Bromélia, muita bromélia lá no meio daquele... Gigantescos, Sim, porque a bromélia dá muito lugar úmido. A bromélia gosta de umidade. E ele olhava, ainda rotulava as espécies de orquídea que tem no arado. Um movimento que vai virar uma cidade. Imagina 2, 3 mil carros todos os dias passando pela Juca Batista. Exatamente. O que está em jogo aqui é o bairro, é a cidade. Mas a gente tem que pensar que o impacto ambiental e social vai passar dos 25 anos. Então, esse condomínio vai ficar por mais de 50, 60, 70, 100 anos, entendeu? Patrolar aquilo ali e colocar casas nunca mais vai ser a mesma coisa. 20, 30, 40, 100 anos o reflexo vai vir disso. Precisa isso para que se construa uma moradia para alguém com bastante dinheiro fazer uma boa casa. Isso a função é essa. O cara tem grana para construir uma casa de 5 milhões. Que bom para ele, problema dele. Agora, desde que isso aí não fira o direito a tantos outros de ter uma vida saudável. Acho que é um direito de outras pessoas virem morar aqui, acho que é tudo de bom, mas não desta forma, tão agressiva quanto será se realmente isso acontecer. Tem que ter o progresso, mas dentro do limite, velho. Isso aí, para mim, por exemplo, é o pulmão de Belém Novo e vai ser o pulmão de Porto Alegre. E aí esse grupo se uniu para levar essa questão para o Ministério Público, né? Então foram instaurados 2 inquéritos civis. Em trâmite lá administrativo, eles enviaram ofícios, um ofício para a Procuradoria do município para que informassem quando vai ser realizada uma audiência pública sobre essa redução da zona rural, porque não existiu essa audiência pública. O que a gente quer para aquela área é que ela seja aproveitada conforme a sua característica natural, sua vocação natural. Parque ecológico, uma área de preservação. Ideias que pudessem, ao mesmo tempo, preservar as características daqui do bairro e criar renda, criar envolvimento, trabalho para as pessoas que são daqui também. Parte turística, né, também é muito importante trazer grupos de estudos, principalmente escolas também, né, colocar os jovens também dentro desse assunto, né. E a parte de agricultura que tenha uma produção orgânica. Refazer essa ligação da comunidade aqui com aquela região. Mas eu gostaria de voltar a ter esse convívio mais direto, de levar meus filhos, dos filhos deles, né, dos meus netos, também terem isso lá. Acho que essa área é perfeita para isso e o bairro também é perfeito para isso. Trazer, assim, se essa área da Fazenda do Arado
tivesse, sei lá, se tornasse uma unidade de conservação, né, um parque, algum lugar que as pessoas tivessem a oportunidade de frequentar e ali pudesse ser desenvolvido vários trabalhos nesse sentido, a cidade ganha e o bairro aqui também ganha. Né?